A paz do Senhor, meus queridos alunos da classe de juvenis da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Emissão do Distrito Federal, pastor presidente Douglas Batista, e esta escola está sob a coordenação da missionária Dirley Batista. Sejam todos bem-vindos. Estamos com muita saudade de tê-los presencialmente no nosso templo. Isso ainda não é possível, mas agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor. Nesse trimestre, nós temos diante de nós o desafio de estudar uma revista que foi editada de modo especial pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, com o tema sobre os meios de comunicação, sobre a mídia. E hoje vamos estudar a lição de número 2. Tome aí a sua revista. Lição de número 2, perigos da mídia eletrônica. E nós temos aqui alguns textos para ler, vamos ler apenas um deles, que é o texto bíblico de Salmos, capítulo 101, né? Salmos 101 e o versículo de número 3, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Glória a Deus. Nós temos também aqui o enfoque bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, antes de nós iniciarmos o estudo dessa lição bíblica, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, esteja já com a sua Bíblia em mãos, esteja já com a sua revista também disponível para nós acompanharmos o estudo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos para aprender a tua palavra. Dá-nos, ó Senhor, entendimento, esclarece nossa mente, nos faz compreender o teu querer para a nossa vida. Eu te rogo pela vida de cada um destes jovens que entregam esta classe de juvenis, Senhor. Que o Senhor esteja a guardá-los, a abençoá-los e a livrá-los da condenação que há neste mundo. Te rogo a tua bênção por esta aula, que possamos ser abençoados pela tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus e agradeço. Amém. Bem, meus queridos, esse tema desse trimestre é um tema bem interessante, principalmente porque nós estamos agora nesse período em que, como nunca antes, né, se usa a tecnologia, né, para os meios de comunicação, tem crescido, tem tomado conta do mundo inteiro, né? Hoje praticamente é difícil encontrar uma pessoa que não tenha em mãos um aparelho smartphone e faça uso de acesso à internet. E vocês, como jovens, então, é que estão realmente na vanguarda, né, dessa tecnologia. O que é que nós vamos ver hoje? Vamos ver, em primeiro lugar, o que é a mídia, qual é o verdadeiro papel da mídia, o que há por trás da mídia e qual o perigo que nós, como cidadãos dos céus, precisamos ter ao manusear esse instrumento. Em primeiro lugar, a mídia, nós sabemos, são os meios de comunicação. E quando falamos de comunicação, falamos no agente, né? Emissor da mensagem, do outro lado, aquele que vai receber a mensagem, o receptor, e no meio do caminho temos o meio, né? O meio dessa mensagem ser transmitida. Então, a mídia, nós temos aí um leque de instrumentos para a transmissão. Temos o rádio, que é talvez o mais antigo, depois temos a TV, depois temos os jornais, revistas, temos também, mais recentemente, a internet, jogos eletrônicos, games, e aí segue, então, as mais diversas formas de mídia. Aqui na nossa revista, nós temos, em primeiro lugar aqui, no enfoque, né? A Bíblia em enfoque. Você sabe o que significa mídia? E ele diz: a mídia é formada pelos meios de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas, internet, outdoors, etc., que difundem notícias, publicidade e entretenimento. No que diz respeito a notícias, sabemos que estamos agora em voga com essa questão das fake news, né? Notícias falsas que são plantadas em jornais, na internet, e pelo WhatsApp e outras mídias e outras plataformas, não é? Então, o primeiro instrumento, né,
a mídia vai utilizar é para difundir notícias, e precisamos ser críticos em relação a essa questão da notícia para saber se ela tem uma fonte segura, se ela é verdadeira ou não. Não podemos a receber de qualquer forma ou acreditar em qualquer notícia que surge, porque, como eu disse, hoje nós estamos vivendo tempos de incerteza, precisamos averiguar e confirmar a veracidade da notícia que é veiculada. Em segundo lugar, nós temos aqui publicidade. E aí temos que ter cuidado com o perigo do consumismo, né? A publicidade está sempre ali presente para fomentar o consumismo, que é uma das marcas do mundo pós-moderno, né? Então, o cristão ele precisa ter cuidado para não virar um consumista, não adquirir coisas sem necessidade, simplesmente porque está sendo bombardeado por publicidade e hoje, em todos os meios, né? Tem sempre ali na mídia a publicidade. E sem a publicidade, a mídia, na verdade, não vive, porque é a propaganda também, que, ao lado da publicidade, que faz ali, então, esse suporte. Depois nós temos aqui, em terceiro lugar, o entretenimento. E talvez é aqui o campo em que mais vocês estão a caminhar, né? O entretenimento no que diz respeito aqui aos jogos, filmes, acesso à internet, assistir a filmes, a seriados, né? Então temos aí várias plataformas, como Amazon, como Netflix e outras que disponibilizam entretenimento 24 horas. Hoje você não precisa mais ir a um cinema se você não quiser assistir um filme, porque você tem na mão um celular, um aparelho para acessar e ter essa oportunidade, né? Então, qual é o papel da mídia? Já vimos o que é a mídia, né? Dentro desse tripé de notícias, de publicidade e entretenimento, como meio de comunicação para levar notícia, levar entretenimento, levar publicidade. E agora vamos para o segundo ponto, que é qual o papel da mídia? Em primeiro lugar, formar opinião, né? E, através dessa opinião, propiciar ao receptor uma visão de mundo. Nós não podemos desconsiderar, amados, que o mundo jaz no maligno, como a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, né? Se o mundo jaz no maligno, a mídia, né, ela está ali a serviço, em primeiro lugar, do príncipe deste mundo. Então, a opinião que está sendo formada pela mídia, em grande parte, é uma opinião divorciada da vontade de Deus revelada em Sua palavra, porque o mundo jaz no maligno. E essa visão de mundo que a mídia vai propiciar através de filmes, né, de modo subliminar, através de novelas, de seriados, é uma visão de mundo que vai de encontro, que vai afrontar os princípios, sobretudo morais, e estão estampados na palavra do Senhor. Então precisamos então ter alguns cuidados com relação a isso. E já é então o terceiro ponto. Primeiro ponto, o que é mídia, já vimos. Segundo ponto, para que a mídia serve, ou qual o seu papel, que é formar opinião ou propiciar uma visão de mundo. E o terceiro ponto, no qual vamos mais nos deter, é exatamente os perigos da mídia eletrônica, que é o tema desta lição de número 2. Então, observe, queridos, que aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que a ciência se multiplicará no fim dos tempos. Com ela vem então os meios de comunicação, a tecnologia, todo o seu aparato, né, que pode ser bênção ou maldição. Então é dever do crente examinar tudo com sabedoria e só utilizar o que convém. Então quero lhe passar aqui, baseado em alguns textos bíblicos, alguns princípios, né, e que irão nortear a nossa identificar esses perigos da mídia eletrônica. O primeiro princípio é aquele que está em 1 Coríntios 2 e 15, que nos diz que aquele que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, a primeira instrumento, a primeira ferramenta que nós vamos ter no uso da mídia é ter discernimento. Discernimento para ali averiguar o que está sendo exposto, né, para não cair numa cilada e ao mesmo tempo numa tentação e cair no pecado. E ter discernimento espiritual, tá? Porque muitos dos filmes, muitos programas, muitas novelas são escritas por homens que estão ali como agentes do inferno para destruir a sociedade, destruir os lares e fomentar no meio da sociedade valores que vão de encontro ao que Deus quer para a felicidade humana. O segundo princípio, primeiro, é identificar e discernir, né?
O segundo princípio para escapar, né, desses perigos da mídia eletrônica é saber que há valores morais invertidos hoje na mídia, conforme está em Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Vamos ler esse texto? Abra aí sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 5, vamos na escola bíblica dominical manusear a Bíblia, porque a escola é bíblica, tá? Então abra aí sua Bíblia, capítulo 5 do livro do profeta Isaías, versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então aqui nós temos a inversão, né? Aqueles que chamam mal de bem e bem de mal, escuridade de luz e luz de escuridade. Então precisamos estar atentos que a mídia vai veicular essa inversão, né? A Bíblia vai fomentar, por exemplo, ao invés da Bíblia ela ter em elevada conta o valor, o matrimônio, como a Bíblia apregoa lá na carta aos Hebreus, né? Que digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, a Bíblia vai inverter e vai colocar em honra, na verdade, o adultério, né? A infidelidade conjugal. A Bíblia vai, melhor dizendo, a mídia vai destruir os valores cristãos estampados na Bíblia e, por exemplo, elevar a fornicação, o pecado sexual, a imoralidade, o homossexualismo e outras condutas que afrontam a pureza do casamento. Então, haverá sempre uma inversão. Então, quando a Bíblia manda, por exemplo, os filhos obedecerem aos pais, lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia vai inverter isso. E vai dizer aos filhos que não precisam honrar pai e mãe, que não precisam obedecer pai e mãe, que você é livre, que isso é uma coisa do passado. Então, temos que estar atentos a isso. Discernir o que é que está sendo transmitido e já de antemão se precaver, que ali dentro estará, com certeza, embutido uma inversão de valores morais, conforme está aqui em Isaías 5, 20 e 21. Terceiro princípio, para escapar dos perigos da mídia eletrônica, nós devemos saber que os ouvidos e os olhos nunca se fartam, conforme está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse texto? Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo de número 8. A parte final desse texto nos diz: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então aqui já vem o alerta para o vício da mídia eletrônica, para o vício da internet, para o vício dos jogos, né? Então você vê, se você vai assistir, por exemplo, um seriado, um capítulo já amarra para o outro, né? E já puxa para o outro, e ali cria-se então aquela cadeia, aquela corrente, para que você fique preso ali àquele seriado. Mesma coisa em capítulos de novela, né? Mesma coisa nós temos também em aqueles que são viciados em jogos, né, jogos de games. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque a atual geração, da qual vocês fazem parte, né, é uma geração que está cativa da mídia eletrônica, né? Existem jovens que passam a noite inteira presos em games, né? Que passam, deixam de se alimentar, deixam de praticamente viver e são cativos da mídia. Então essa lição veio para alertar vocês sobre esses perigos. E vocês não podem, a partir de agora, vocês são a partir de agora inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus, né? Porque essa lição veio para alertar vocês. Os olhos e ouvidos nunca se fartam. Quanto mais vê, mais quer, né? Quanto mais assiste, mais quer assistir. Então precisamos saber que precisamos colocar um freio. Precisamos ter esse alerta de estabelecer limites, né? Ter discernimento, não subestimar o mal e ter também uma visão crítica daquilo que nós estamos assistindo, para não acreditar em tudo que for notícia, né? E também não permitir que essas transmissões venham nivelar o nosso comportamento, porque o nosso proceder está regrado pelo que prescreve a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? E não o que a Bíblia apregoa. Temos que ter esse cuidado. Nós vimos também aqui na nossa revista que temos que ter essa forma crítica de olhar a mídia. Eu quero fazer aqui um paralelo, né, entre aquilo que a igreja defende e aquilo que a mídia defende. Vocês verem como as coisas estão completamente dissonantes. Então, em primeiro lugar,
a igreja está voltada para o passado, o presente e o futuro, enquanto que a mídia está voltada para o presente, para o aqui, para o agora. A mídia trabalha sempre com o instantâneo, com o automático, o que importa é eu ter prazer agora e o que amanhã é aquele texto lá de Êxodo, né? Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Então a Bíblia trabalha com esse. A Bíblia, a mídia não te prepara para o amanhã. Quem te prepara para o amanhã é a palavra de Deus. A Bíblia, a mídia trabalha com o agora, com o aqui e agora. Depois, a igreja trabalha em função da fé. A mídia trabalha em função da emoção. Terceiro, a igreja ignora a lógica econômica, enquanto que a mídia funciona conforme a lógica econômica. Quarto, a igreja constrói-se na perenidade, nas coisas que são perenes, nas coisas que são atemporais, nas coisas que são eternas, enquanto que a mídia constrói-se na transitoriedade, naquilo que é fugaz, naquilo que se desfaz rapidamente. A mídia trabalha com fumaça, né? É fumaça. É hoje, mas amanhã já foi embora, né? Não tem valores eternos na mídia. Tem valores eternos na palavra de Deus, na mídia não. Quinto, a igreja se preocupa com a essência do indivíduo, espírito, alma e corpo, enquanto que a mídia se preocupa apenas com a aparência do indivíduo, apenas com o exterior. Não tem nada, a mídia não tem preocupação com o interior, com valores internos, é só valores externos, né? É só a casca. Enquanto que a palavra de Deus, ela trabalha, ela se preocupa com o nosso interior, em forjar em nós o caráter de Cristo Jesus. E por último, a igreja se preocupa em formar cidadãos dos céus, enquanto que a mídia se preocupa em formar apenas consumidores. Em relação à mídia eletrônica, né, e principalmente a TV, por exemplo, vamos pegar aqui a TV como exemplo, veja uma pesquisa que mostrou, por exemplo, que no Brasil a TV é grande responsável por estimular a violência. Foi feita uma pesquisa que uma criança no Brasil, ao completar 14 anos, já teria assistido a 11 mil crimes na TV. Em 200 horas de programação, esta criança, que agora teria completado 14 anos, já teria visto 30 mortes cruéis, 1.018 lutas monstruosas, 3.592 acidentes, 32 roubos, 616 cenas de uso criminoso de armas, 57 sequestros, 410 trapaças, 86 casos de chantagens e 321 aparições de monstros pavorosos e infernais. Então, é uma verdadeira contaminação, é uma verdadeira destruição das mentes, né? O uso e a exposição excessiva da TV. E aqui já vem um alerta, né? Nós estamos reclusos por causa da pandemia. E o que é que estamos fazendo com o nosso tempo? É verdade que nós sabemos que a mídia eletrônica, ela, como eu disse, pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Nós estamos agora mesmo aqui nesta aula à distância por causa da mídia eletrônica. Ela permite esta aula, né? Vocês que estão em casa também estão tendo aula nos colégios, também pelas aulas, pelo acesso remoto às aulas do colégio, né, às escolas. É também uma bênção, mas ela também pode ser usada, e é usada em grande parte, pelo príncipe deste mundo para disseminar, né, a destruição do homem criado à imagem de Deus. É fora de dúvida que a TV e a mídia eletrônica também estimulam o pecado. É comum, né, cenas de insinuação sexual, né, na mídia. É comum a mídia estimular, né, e promover a prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo. E nós já vimos aqui no texto que abriu essa exposição, no Salmo 101, que a Bíblia afirma que não devemos pôr coisa má diante dos nossos olhos. Também não é desconhecido de vocês que a TV modifica a visão das coisas. Como eu disse, há uma inversão de valores, né? Então, principalmente nas novelas, aquilo que é certo, como o amor conjugal, verdadeiro e puro, é visto como algo ultrapassado. Então, casais, famílias, lares, abençoados, isso você não vai ver isso na mídia. Você vai ver destruição de lares, materialismo, né? É aquela inversão que nós falamos em Isaías 5, 20 e 21. Ai daqueles que chamam mal de bem e o bem de mal, né? Outra coisa que precisamos também ter cuidado é com relação aos jogos, né? Jogos e também o cinema, que é sem dúvida, uma escola de crimes, de imoralidade, e pode se tornar também
um motivo de rebelião e de vício. A palavra de Deus nos diz lá em Deuteronômio 7:26 que não devemos meter abominação em nossa casa. Então, precisamos ser criteriosos, tá? Conforme está lá em Tito, capítulo 2, versículo 6, falando para os jovens, para vocês. Os jovens sejam em tudo criteriosos, ou sejam em tudo precavidos, né? Precavidos, ter critério, né? Ter critério. Tudo devemos fazer. Também o perigo da mídia é que a mídia vai roubar o tempo, pode roubar o tempo de você se dedicar a Deus e a sua palavra. Você, você tem costume, meu caro aluno, de ler a palavra de Deus diariamente? Você tem o hábito diariamente de dobrar os seus joelhos para orar? Se sim, quanto tempo você passa nessa atividade espiritual? Quanto tempo você passa alimentando o teu espírito, alimentando a tua alma? Não é? Então, nós precisamos ter esta capacidade de discernir. Se eu passo pouco tempo em oração, se eu passo pouco tempo com a palavra de Deus e a maior parte do meu dia na mídia, muito provavelmente a minha vida espiritual está aos frangalhos, né? Porque eu estou sendo sugado, minha vida espiritual é sugada quando eu tenho a oportunidade de entregar-me mais à mídia do que às coisas que são de Deus. Precisamos ter esse cuidado, né? E também nós sabemos que a mídia é a grande ameaça para a família, né? Nos dias de hoje. Os lares estão sendo destruídos por essa tecnologia que tem sido usada a serviço do diabo para destruir casamentos, para promover a pornografia da internet, né? Temos que ter cuidado e pedir a Deus discernimento para não cair nas ciladas do adversário. Veja que é que Paulo recomenda ao jovem Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, capítulo 2 e o verso 22, né, que é um texto que vocês devem conhecer, segunda Timóteo, capítulo 2 e verso 22, que a palavra de Deus nos diz que foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Então aqui nós temos a recomendação bíblica para fugir daquilo que é considerado pecado, né? Afastar-se daquele que possa estimular-nos ou nos trazer o desejo de pecar contra Deus. Então, se você está vendo um filme, se você está vendo um game, se você está vendo uma série, alguma coisa que está lhe despertando desejos carnais, né? Ou que está lhe trazendo algo que não vai contribuir para a tua fé cristã, é melhor você fazer como Jesus disse lá em Mateus, né? Jesus disse, é melhor você arrancar um olho, né? E arrancar se teu olho te faz pecar, arranca ele, joga fora, arranca um braço. Claro que ele falava ali de modo típico, né? Ele falava de modo simbólico, né? Quer dizer, corte o que está acontecendo. Pare imediatamente, saia dali, fuja, porque aquele caminho ali é um terreno minado. Aquele filme ali vai destruir a tua fé, vai minar a tua fé, vai te enfraquecer e vai te destruir. O propósito da mídia é de destruição, né? E aqui, para encerrar, nós podemos ver aqui três métodos como que poderemos evitar o mau uso da tecnologia da mídia eletrônica. Primeiro, como eu já disse, examinar tudo e reter o bem, como está lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, né? Examinai tudo, retende o bem. Então, aqui o cristão ele é convocado a discernir a cultura do seu tempo e reter somente aquilo que é bom, santo e agradável. É nisso, amados, que nós devemos pensar, isso deve ocupar o nosso pensamento. É interessante que Paulo ele fala isso lá na carta aos Filipenses, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que vai trazer a edificação, é nisso que você deve pensar, é nisso que deve ocupar o teu pensamento. Se você passa o teu tempo todo na mídia eletrônica, vendo coisas que não agradam a Deus, assistindo a programas que vão estimular a tua carnalidade, então, meu amado irmão, você vai ser um crente carnal e vai ser um crente que vai, com certeza, amanhã naufragar na tua vida espiritual. Olha só o que está em Filipenses 4 e 8. Vamos dar uma lidinha, abre aí sua Bíblia, para nós lermos aqui esse texto da palavra do Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo número 8. Né? Veja o que, é que a palavra de Deus aqui nos diz. Filipenses 4 e 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, aquilo que colocamos em nossa mente, né, determina aquilo que nós fazemos e falamos. Se eu encho a minha mente da poluição da mídia tradicional, da mídia mundana, meu corpo vai ser todo tenebroso. É que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 6, no sermão, conhecido Sermão da Montanha. Os olhos são a lâmpada, né, do corpo. Né? Os olhos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos vendo, né? Porque os olhos são a candeia da alma. Olha o que a palavra de Deus aqui nos diz. É aqui no capítulo 6, né? Versículo 22, do Evangelho segundo escreveu Mateus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se para a luz que há em ti são trevas, com grande trevas serão. Então, precisamos ter esse alerta, meu querido jovem, da classe de juvenis. O que é que você anda vendo? O que é que você anda assistindo? Teus olhos estão sendo colocados em coisas boas? Olha para o Salmista 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Né? O salmista já teve aquele cuidado. Né? Nada disso se me pegará. Quer dizer, eu não vou cair nessa cilada. Eu vou ter discernimento naquilo que eu vou assistir. E se você se deparar com algo que você vê, porque na hora que você se deparar, teus olhos contemplar naquela cena que não agrada a Deus, na mesmo instante, o Espírito Santo que está em você, que habita em você, vai te dar o teu alerta para você fugir e para você escapar. Né? Então lembre-se disso, que os olhos são a candeia do corpo, estabeleça limites, seja criterioso e não permita que você venha cair então nessa cilada. Então o primeiro alerta aqui para evitar o mau uso é você examinar bem tudo e reter o bem. Examine tudo, mas retenha o bem. Segundo, valorizar aquilo que é correto. Como eu disse, né? Nem tudo na internet é imundícia, nem tudo na internet é pecado, nem tudo é trevas, mas você vai ter que discernimento para se debruçar sobre aquilo que é útil, que vai lhe agregar alguma coisa. Isso vai me agregar o quê? Isso vai me fazer crescer em quê? Isso vai me fazer bem em quê? Isso não vai me trazer nenhum proveito, então não serve para mim. Tem que ser criterioso. Não é porque A, B e C está assistindo, não é porque A, B e C comprou esse game ou está vendo tal série que eu vou ver também. Porque se ele não tem discernimento, aí é com ele. Eu tenho, porque eu sou filho de Deus, sou guiado pelo Espírito Santo. Não faço parte deste mundo. E por último, avaliar, né, como eu disse, o que é que deve ocupar a nossa mente. Nós temos que ter essa capacidade, como acabamos de ler agora em Filipenses 4:8, o que é que eu vou colocar dentro da minha mente, né, para me ocupar e não permitir ser tragado pelo inimigo. Então, aqui na revista nós temos no final, né, cuidado com a mídia, ele fala visão crítica, já vimos, discernimento espiritual, também já vimos, e administração do tempo. Eu vou ler só esse ponto que eu achei bem interessante. Devemos aprender a administrar bem o nosso tempo. Deus nos fez mordomos e administradores dele, do tempo. E é fundamental aprendermos a ter uma vida bem disciplinada. Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e ao espírito. Não devemos deixar que a televisão ou outro meio de comunicação prejudique a vida devocional e a adoração a Deus. Portanto, organize seu tempo para cada coisa e não esqueça de dedicar o tempo para adorar ao Senhor. Por último, para encerrar, quero deixar aqui essa tarefa que está na nossa revista. Faça uma redação sobre os cuidados em relação à mídia, considerando os aspectos comentados na lição. Então, você pode fazer essa redação, uma redação pequena, simples, direta, né? Você pode pegar um texto aqui que lhe chamou a atenção dessa revista e comentá-lo. Uma redação ali rápida de 10 a 15 linhas apenas. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Amado Deus e bondoso Pai, te agradeço por esta aula, por esta lição, que vem nos dar este alerta, Senhor, em relação ao uso das mídias eletrônicas. Dá aos teus filhos discernimento e graça para compreender a tua vontade e escapar das ciladas
que o adversário tem preparado para destruir as suas vidas. Guarda cada um deles, dá discernimento, dá entendimento, dá compreensão, Senhor, e faz o Senhor escapar das ciladas do adversário e nutrirem uma intimidade contigo, Senhor, e terem discernimento para vencer o mal. Eu te rogo a tua bênção sobre as suas vidas, que o Senhor venha guardá-los e guiá-los e protegê-los sob a proteção do sangue de Cristo Jesus. Assim te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.